Eu tenho também, aliás, antes de dizer o que tenho, deixa eu beber um chazinho aqui para melhorar a garganta, né? Porque, afinal de contas, tem hora que a garganta grita um pouquinho. É servido? Eu tenho também 2 presentes maravilhosos para te dar no final do programa. Você quer ganhar? São esses 2 que você está vendo aí agora. Um livro do pastor Márcio Valadão, Obstáculos à Oração, e a Bíblia Sagrada personalizada da Igreja Batista da Lagoinha. Para ganhar é simples, 3292-1070, deixa o seu nome e seu telefone e no final do programa você participa comigo do sorteio. Se você quiser mandar uma mensagem para mim, se você quiser mandar um pedido de oração, se você quiser mandar um recado, você pode fazê-lo pela internet. Endereço eletrônico? Anote aí, noiticia@redesuper.com.br. Por falar em e-mails, deixa eu registrar aqui alguns que eu tenho recebido. Um e-mail que eu tenho diz assim, deixa eu fechar essa parte aqui para ler aqui agora. Ok. Ele diz o seguinte: Pastor Vanderlei Miranda, estou assistindo o seu programa pela primeira vez via internet e estou adorando. Quem me falou foi uma amiga de Belo Horizonte. Gostaria de uma oração para aumentar a minha fé e que o processo judicial de minha amiga e seus 2 irmãos seja liberado pelo juiz. Ele manda aqui o nome da amiga e dos irmãos e nós vamos estar orando. Ele diz aqui: agradeço humildemente por essa oração, Ricardo, lá da cidade de São Paulo, capital. Ricardo, obrigado pela participação, viu? E vamos orar sim no finalzinho do programa. Agora deixa eu ver o que mais temos aqui. Eu tenho aqui um e-mail também que me foi enviado pelo Silvio Ribeiro e ele fala aqui para ficarmos indignados. E, na verdade, o Silvio está fazendo um comentário aqui sobre uma notícia que ele diz ter visto no Estadão do dia 24/5, imagino 24/5 do ano passado, né? Porque ainda não chegamos a 24/5 esse ano. E ele diz aqui sobre uma notícia que dá destaque sobre uma denúncia gravíssima de uma brasileira residente nos Estados Unidos, onde ela diz que nos livros de geografia de lá estão mostrando o mapa do Brasil amputado, sem o Amazonas e o Pantanal. Silvio, eu quero fazer uma correção aqui, queria dizer que essa informação não procede, essa informação não é verdadeira. Eu já pesquisei e isso foi uma coisa criada, a editora citada como sendo a produtora desse livro, onde tem esse mapa, não existe, viu? Então isso é mais... conversa. Na verdade, não procede essa informação, não. E ela tem circulado muito pela internet, então não precisam dar crédito a essa informação, não. Isso aí é brincadeira de alguém, não tem nada confirmado, o governo americano não confirma isso, não existe, na verdade, esse livro e nem essa livraria ou essa editora que afirmam ter produzido esse livro, ok? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Eu tenho aqui também um e-mail falando lá da Eritreia, dos problemas da liberdade religiosa. Um outro e-mail diz: Pastor Vanderlei Miranda, tive o privilégio de escutar no programa Noite e Companhia o testemunho do empresário Marco Aurélio Moreira Reis e fiquei impressionada com o que Deus fez na vida dele. Gostaria muito de saber se vai ser reprisado, pois gostaria de convidar outras pessoas para assisti-lo. Olha, infelizmente as reprises já aconteceram, viu? Nós não temos agora mais uma programação de reprise para o programa com o Marco Aurélio. Realmente foi um testemunho muito impactante, tivemos assim um retorno tremendo das pessoas que assistiram, mas as reprises programadas já aconteceram todas, tá bom? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Aliás, quem mandou esse e-mail foi a Fátima Botelho, deixa eu conferir aqui para ver se é isso mesmo. É isso mesmo, Fátima Botelho. Obrigado pelo e-mail, viu, Fátima? Um outro e-mail aqui, falando também da igreja na Eritreia. Um outro e-mail diz o seguinte: Pastor Vanderlei, sou católico e assisto o seu programa todos os dias. Quero lhe dizer do bem que ele me tem feito. Fico admirado com o depoimento das pessoas do seu programa. O Deus que eles falam é o Deus que eu estou à procura. Fico admirado. Gostaria que o senhor me desse o endereço mais perto da minha casa para eu poder ir à Igreja Batista da Lagoinha. Muito obrigado, que Deus abençoe. O Senhor tem sido uma bênção em minha vida. Tenho conseguido passar os momentos difíceis com o seu apoio. Obrigado, Márcio, do bairro Anchieta, aqui em Belo Horizonte. Obrigado, viu, Márcio, pelo carinho da companhia também. Eu recebi aqui uma reflexão muito bonita que me foi enviada pelo Hernan Soares,
Muito obrigado, viu, Hernan? Já mandou seu e-mail? Não? Então, abre aí agora o seu computador, mande para cá. noiticia@redesuper.com.br. Ao recebê-lo aqui, vou ter muito prazer, muita alegria em poder registrá-lo. Deixa eu conferir se tem mais alguma coisa. Está chegando aqui mais um. Deixa eu aproveitar e registrar esse que chega aqui. Boa noite, pastor Vanderlei. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos do canal, telespectadores e seu convidado de hoje. É uma alegria muito grande ver o Luciano sentado nesta cadeira dando seu testemunho de vida, que eu creio irá impactar muitas pessoas esta noite. Agradeço a Deus todos os dias por tudo que Ele tem feito em minha vida e as pessoas que me cercam. Luciano, que Deus abençoe a sua vida e continue fazendo maravilhas através de sua pessoa e de seu testemunho a todos que, como eu, tive a oportunidade de conhecer a pessoa abençoada que você é. Um grande abraço do seu amigo e irmão Leonardo Bortoleto. Então tá aí, Luciano, um abraço do amigo Leonardo para você. Muito obrigado. Mas vamos voltar aqui no nosso papo. Aliás, para você que está pegando agora, para você que ligou agora a televisão, eu bato um papo nessa noite com Luciano Silveira, consultor comercial. Para aqueles que estão conosco desde o início do programa, já ouviram aí parte da história dele, não é? Mergulhou de uma forma muito profunda na busca de Deus, foi estudar o universo. Num determinado momento, se dizia até um agnóstico, mas esse homem teve uma experiência com Deus e essa experiência mudou a história dele. Luciano, voltando ainda naquela questão aí universal, antes de chegar na sua conversão, eu sei que não ficou só nesse mergulho do estudo do universo. Você caminhou também por outros caminhos espiritualistas nessa busca. Quais foram esses outros caminhos? Até por causa da astronomia, né, eu cheguei a participar de um grupo de ufologia. Então nós tínhamos lá reuniões em que a gente, os líderes diziam estar canalizando ou evocando seres de outros planetas. Eu fiquei algum tempo participando com aquele grupo, mas pelo fato de eu ser extremamente ansioso, muito curioso, aquilo se processava de uma maneira muito lenta. Eu também não via acontecer tudo aquilo que eles diziam. Mas o que te atraiu para esse grupo? Era a busca de Deus, mas eu achava que o Deus humano não existia. Ok, mas muito bem. Na busca de Deus a gente já sabe que você estava caminhando. Mas você deve ter ouvido alguma coisa que te convenceu que, quem sabe, pode de fato ser verdade que existam outros seres, outros povos, outras culturas em outro lugar que não a Terra. Não sei se foi por causa disso que você foi atraído. E se foi, o que é de fato que você começou então a estudar aí que te atraiu para o grupo? Eu imaginava na... me perdoe, ou você tinha a expectativa de ser abduzido? Não tinha essa pretensão, apesar de, na época, achar que isso podia acontecer. O que me levou a estudar os seres extraterrestres era que eu cheguei à conclusão de que o Deus dito na Bíblia não existia. Ele não passava de uma invenção humana para que as pessoas fugissem das suas incapacidades. Então, eu achava que Deus tinha sido criado pelo homem, não o contrário. Na minha visão, esse Deus de forma humana, o Deus Pai, Jesus, isso tudo era um simbolismo utilizado pelos povos primitivos, a cultura hebraica, bem similar à mitologia grega, a toda essa miscigenação cultural. Então, pelo fato do universo ser tão vasto, eu cheguei à conclusão, ou à ideia, ou à vontade de que, pelo fato das bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, bilhões de sistemas planetários, poderia haver uma probabilidade de vida fora da Terra. E esses alienígenas ou extraterrestres seriam uma roupagem dessa divindade. Pelo fato dos humanos não terem explicações suficientes para encerrar Deus, eu acreditava na ocasião que esses extraterrestres podiam ser, na verdade, os deuses. O filme Eram os Deuses Astronautas teve alguma influência nessa pesquisa sua também, nessa busca? Na época eu achei interessante, mas a doutrina que é pregada no meio da ufologia é que me atraiu muito. Ela é muito parecida com a pregada no espiritismo, a questão de evolução, né? A gente observa na natureza, pelo menos de acordo com a teoria darwiniana, a teoria evolucionista, todos os seres estão passando por processos evolutivos. Apesar de não ter nenhuma prova científica que isso ocorra, a teoria evolucionista diz isso. Já a teoria criacionista não, que Deus criou todas as coisas. E quando você vê a criação,
estudada do ponto de vista do que a gente pode chamar de criacionismo, a gente percebe que não há uma evolução, e sim uma involução. Não é verdade? Ou seja, enquanto alguns imaginam que a gente está num processo de crescimento, quando a gente estuda a palavra, a gente descobre claramente que o processo é inverso, não é? Exatamente. É uma evolução, porque perfeitas as coisas já foram um dia. E elas entraram então num processo de degradação, de degeneração, não é? Ao contrário do que creem alguns, que na verdade ela está num processo de melhoramento e não está. Não é? Porque o que acontece biblicamente é que, olhando para a palavra, o pecado trouxe para a vida do homem aquilo que numa linguagem cibernética, numa linguagem de computador, a gente pode comparar aí a um vírus, né? O pecado foi um vírus introduzido na história do homem, na vida do homem, que começou a corroer todo o sistema de vida que Deus havia criado. Não é isso? E o processo, na verdade, fica muito claro para nós, à luz da Bíblia, que não é de evolução e sim de involução. Correto. E aí? É um conceito que é muito mal entendido entre as pessoas, é que a ciência ela tem a capacidade de nos revelar a verdade absoluta. E para que algo seja considerado científico, ele tem que permitir a sua refutação, ou seja, tem que permitir a sua negação e a sua evolução. Uma teoria que é válida hoje não é válida depois de novas descobertas e de um incremento naquilo ali. É mesmo porque é teoria, não é? Uma teoria. E como teoria, ela não pode ser sustentada permanentemente, não é? Exatamente. Então daí a gente percebe que a ciência ela não é absoluta, ela está em processo de evolução, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque os cientistas, eles tomam aquelas teorias com muita firmeza, como se aquilo ali pudesse encerrar a verdade final das coisas. E já a questão dogmática já é diferente, né? A gente ter uma crença em Deus já é movida pela fé, e não por provas, por testes, laboratórios, experimentação. Quer dizer, na verdade, uma fé que produz provas, né? Porque, de certa forma, a gente percebe que as pessoas, o ser humano, de um modo geral, ele tem muito de Tomé. Ou seja, para que a sua fé seja manifestada, ele precisa tocar. Verdade. Não é verdade? Ao passo que a palavra nos diz que para tocar nós precisamos ter fé. Já nos faz caminhar por um caminho diferente, completamente diferente. Não é mesmo? Ou seja, você dá o passo sobre o invisível para tocar o visível. Mas nós normalmente não queremos fazer isso. Nós queremos sim primeiro ver, para depois crer. E Jesus, conversando ali com Marta e Maria na morte de Lázaro, não é? Ou seja, o caos estava estabelecido na casa de Marta e Maria, e elas desesperadas, o irmão havia morrido, e de repente, chorando com Jesus, Jesus disse isso para elas, né? Se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, tem muita gente querendo ver o milagre, mas não crendo. E a base que produz o milagre é crer. E tem muita gente que, para crer no milagre, primeiro estão precisando ver, para depois dizer, agora eu creio. E as coisas com Deus não funcionam Essa foi uma grande dificuldade que eu tive. Eu achava que era muita pretensão de qualquer fé exigir que as pessoas suspendessem a sua razão, seu raciocínio, sua análise, acreditassem em algo para aí sim que isso se manifestasse. Eu tinha uma dificuldade. E o que é que tremenda. aconteceu que mudou, que abriu a sua cabeça, que te fez aceitar então as coisas dessa forma como você recebe, como você aceita hoje? Eu sempre, nas pouquíssimas orações que eu fiz durante a minha vida, que como eu disse, eu não era um ateu, eu tinha dúvidas tremendas da existência de Deus. Na minha ignorância, eu pedi a Deus algumas vezes que se revelasse a mim, se possível, através de uma prova. E, se possível ainda, matemática. Eu ainda queria, porque eu achava o seguinte, não adianta chegar... Ou seja, exatamente isso que eu acabei de falar agora. Não adianta chegar, curou alguém de uma doença. Falar, isso não é a prova da existência de Deus, porque a pessoa pode ter reações biológicas que levaram à cura. Ou a pessoa arrumou um emprego, ou conseguiu, enfim, uma benesse qualquer. Eu falava, isso não é prova da existência de Deus.